Meu Deus, por que me abandonastes? No Evangelho de hoje, vamos nos concentrar sobre a morte de Jesus, tal como está descrita no Evangelho de Marcos. Jesus fez o bem, mesmo assim foi assassinado. Não dá para entender. Hoje também existe muita morte sem explicação, muito sofrimento sem motivo. A vida de algumas pessoas parece um amontoado de sofrimento. Já ouviu alguma vez as pessoas se lamentarem: Deus me abandonou? Para as comunidades daquele tempo e para todos e todas nós hoje, a narração da paixão, morte e ressurreição de Jesus é fonte para onde devemos voltar sempre, a fim de renovar a fé, a esperança e o amor. Convido você, nessa liturgia deste Domingo de Ramos, a fazer memória, trazer ao coração a paixão e a morte de Jesus. A primeira leitura é do livro de Isaías, capítulo 50, 4 a 7, que a gente chama de terceiro cântico do servo. Esse servo é um discípulo fiel que escuta Deus falar ao seu ouvido todos os dias e anuncia a ele a missão de ensinar a todas as pessoas. Com coragem, confiando em Deus, ele suportará todas as perseguições e sofrimento. Pois no mundo organizado a partir do egoísmo, quem quer viver o amor e anunciar a justiça, viverá crucificado. O Salmo 22 é um salmo de lamentação e prece de alguém que é perseguido, suplica a Deus para salvá-lo. A carta aos Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11, fala para nós da encarnação do Verbo. Foi um longo processo. Começou com o sim de Maria e terminou com o último sim de Jesus na hora da morte. Para Jesus, o eixo de sua vida era cumprir a vontade do Pai. 3 anos de missão é muito pouco tempo. Foi como um raio que, de repente, por uma fração de segundo, iluminou a vida e mostrou um caminho. Jesus esvaziou-se e foi esvaziado. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1 ao capítulo 15, 1 e 39. Vai falar sobre a paixão e morte de Jesus. Logo no início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus fala: esgotou-se o tempo, o reino de Deus está aí, mudem de vida. Acredite nessa boa notícia. Quando o Evangelho é escrito nos anos 70 depois de Jesus, sofrimento, paixão e morte era o pão de cada dia das comunidades cristãs. Quando Marcos descreve o sofrimento, a paixão, a morte de Jesus, ele ajuda a comunidade a experimentar desde já, no meio do sofrimento, algo da vitória da vida sobre a morte. Lembramos que Jesus nasceu, cresceu, viveu, anunciou a boa notícia do reino, no meio de uma realidade conflitante de exploração econômica, social e religiosa. Por isso, foi provocando muitos conflitos. Os lascados, os pobres e sofridos se sentiam questionados pela prática, pela mensagem de Jesus a fazer a conversão, a mudança de mentalidade. Ao contrário, as autoridades religiosas da época, incomodadas pela crítica de Jesus, tinham decidido prendê-lo e matá-lo. Na descrição da paixão desse evangelho, aparece o desfecho trágico do relacionamento dos discípulos com Jesus, a traição de Judas, a negação de Pedro, a fuga de todos. Mas, ao mesmo tempo, transparece a extraordinária gratuidade do amor de Jesus que mantém sua fidelidade, apesar do abandono dos discípulos. Marcos 14, de 1 a 9, bem no início, nos versículos 1 e 2, Marcos nos conta a conspiração contra Jesus. Em seguida, vemos a unção de Jesus por uma mulher e a crítica que vem de Judas e dos discípulos. Jesus dá a eles uma boa resposta. Essa mulher fez uma boa ação para mim, e o que ela fez será contado em sua memória. Logo em seguida aparece um contraste grande com a mulher que unge Jesus e Judas, um dos 12 que resolve trair Jesus, conspirando com os que não aceitam a boa nova. Jesus sabe que vai ser traído, mesmo assim, convida os seus amigos para uma ceia de despedida. A comunhão da mesa para Jesus era a expressão, para os judeus também, era a expressão maior da amizade, da intimidade e da confiança. Jesus se reúne com seus amigos para a celebração solene da Páscoa, a libertação da opressão do Egito.
Marcos salienta assim que a traição é feita por um amigo, alguém que come comigo. Aqui aparece o gesto supremo e gratuito do amor de Jesus. Após a ceia, Jesus sai com seus amigos para o horto. Ele pede para seus amigos não o abandonar, sabe? Não me abandone. Mas ele experimenta uma terrível angústia e reza. Já não se aguenta mais em pé. É no horto que ele trava a batalha mais dura da sua vida, a sua agonia. Para poder vencer, dirige ao Pai uma prece. Abba, ó Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice. Porém, não faço o que eu quero, mas o que tu queres. Solidão. Ninguém entendeu Jesus e ninguém ficou para defendê-lo. Angustiado, Jesus vai pedir ajuda a seus amigos para que rezem com ele. Eles dormem. Jesus os chama por 3 vezes. Não foram capazes de viajar 1 hora com Jesus. A hora de Jesus chegou. Na calada da noite, chega Judas e os soldados. Judas o traz com um beijo. Beijo que era sinal do amor e da amizade, se torna o sinal da traição. Marcos capítulo 1, 37, nós já percebemos o primeiro desentendimento pequeno entre Jesus e seus discípulos, mas que foi crescendo aos poucos ao longo de 3 anos, até chegar no horto, onde se dá a ruptura. Jesus fica só. 2 títulos messiânicos aparecem em Marcos porque Jesus se identificava: Filho do homem e servo de Deus. Várias vezes aparece em Marcos. Para Jesus, o Filho do homem é aquele que realiza a missão do servo, de lutar contra toda forma de opressão, de injustiça e violência. Por isso, Deus chama para ser seu servo, com a missão de irradiar a justiça no mundo inteiro. Essa missão Jesus descobriu para si na hora do batismo e que ele assume publicamente, quando na sinagoga de Nazaré expõe o seu programa de ação ao povo da sua terra. Está lá em Lucas 4, 16, 21. A partir daquele momento, Jesus percorre a Galileia para ajudar o povo a descobrir e assumir junto com ele essa missão de servo de Deus. Como a figura do servo de Deus, assim a figura do Filho do Homem representa não uma pessoa, mas o povo fiel a Deus que não se deixa enganar e nem manipular pela ideologia influente. Portanto, a missão do Filho do Homem é a missão de todo o povo de Deus. A missão consiste em realizar o reino de Deus como um reino que promove a vida, que humaniza as pessoas. O texto descreve a condenação de Jesus, é o capítulo 15, de 1 a 39. E a condenação foi feita pelo poder do Império Romano. Conforme as leis da época, o Sinédrio podia condenar alguém à morte, mas não tinha o direito de executar a sentença. Precisava da licença do poder romano. Por isso, a autoridade dos judeus decidiram levar Jesus até Pilatos. Quando se trata de defender os seus próprios interesses, os grandes esquecem as diferenças e se unem. Não tem medo de matar, não tem medo de invocar a religião e invocar a Deus para justificar, legitimar a mentira e a opressão. Quando as forças dos grandes se unem, os pequenos não têm defesa. O jogo do poder esmaga os lascados. Foi o que aconteceu com Jesus. Os judeus condenaram Jesus por motivos religiosos. Tinha dito que era Messias e por ter falado contra o templo. Lá em Marcos capítulo 11, 15 a 19, 13, 1 e 2, 14, vai. Dentro do tribunal romano, o motivo é outro. Jesus é apresentado como um Messias que é contra os romanos e que pretende ser rei dos judeus. O motivo é político, mais fácil para se conseguir a condenação. A pergunta de Pilatos: você é rei dos judeus? Jesus responde: é você quem está dizendo. Jesus é um rei diferente, se cala, não fala mais nada, nem mesmo para se defender. O silêncio de Jesus revela que ele é o Messias servo, de que falava o profeta Isaías, capítulo 53, 7. Não abre a boca diante dos que o acusam. Pilatos se incomoda e procura uma saída. Percebeu que entregaram Jesus por inveja e raiva. Existia um costume naquela época de soltar um preso por ocasião da Páscoa. Pilatos manipula esse costume a seu favor e propõe uma alternativa: soltar Jesus ou soltar Barrabás.
Pilatos achava que fossem pedir para soltar Jesus. Grande engano. Os chefes sacerdotes rapidamente manipulam o povo e conseguem que todos gritem para soltar Barrabás. Jesus é condenado e crucificado. Na caminhada carrega a cruz. Já exausto, cai. Simão o Cirineu é obrigado a ajudá-lo até o Calvário. Jesus é crucificado entre dois ladrões. O Evangelho de Marcos traz à memória o texto de Isaías 53:9. Deram-lhe sepultura com os criminosos. Na cruz, Jesus faz o lamento: meu Deus, por que me abandonaste? Assim começa o Salmo 22. Jesus solta um grito forte e expira. Humanamente falando, os adversários venceram e conseguiram eliminar Jesus. Será? A morte de Jesus foi uma vitória. A cortina do templo, símbolo do poder que condenou Jesus, rasgou-se totalmente, encerrando assim um sistema que prendia Deus no templo, deixando o povo longe de Deus, abandonado. Um centurião que fazia guarda faz nesse momento uma profissão de fé. Versículo 39. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Marcos começa o capítulo 1, versículo 1 e termina no final dizendo que verdadeiramente Jesus é filho de Deus. Vamos olhar para o Calvário. A gente está diante de um homem torturado, excluído da sociedade, totalmente só, condenado como subversivo pelo Tribunal Civil Militar Religioso. É nessa hora da morte que um novo sentido renasce. Quem revela a identidade de Jesus é um pagão. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. O Messias servo morre assim. Pagou caro pela sua fidelidade à opção de andar sempre resgatando as pessoas para que pudessem recuperar o contato com Deus e viver na fraternidade, na liberdade de filhas e filhos de Deus. Um olhar para o hoje. Todos os anos, durante a Semana Santa, nós relemos o texto do Calvário de Jesus, choramos, lamentamos e perguntamos como entender a morte de Jesus. Há séculos, o povo carrega a sua cruz. Ainda hoje, o povo paga caro pela sua fidelidade à opção de lutar por vida plena e continua sendo crucificado. Aí uma pergunta: como entender a morte de tantas pessoas que lutam pelo reino aqui e agora? Daqui para frente, se você, se eu, quisermos encontrar verdadeiramente o Filho de Deus, não procuremos nos altos céus. Procuremos ao nosso lado das pessoas excluídas, desfiguradas, sem beleza. Procuremos Jesus em quem doa a sua vida pelos irmãos e irmãs. É lá que Deus se esconde, é lá que Deus se revela, é lá que Deus pode ser encontrado. É lá que se encontra a imagem do Deus desfigurado, do Filho de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Feche seus olhos comigo. Imagine-se na rua, no meio da luta, perto das pessoas crucificadas. Ajudemos a carregar a cruz. Vale a pena. Graça e paz.